Fala galera, beleza? Professor Denis falando. Vamos dar continuidade ao estudo dos números decimais. Nessa aula vamos falar especificamente da divisão de números decimais. Então provavelmente você já deve ter feito um pouco disso nos anos anteriores. Então nessa aula a gente vai fazer a divisão com números positivos, negativos, talvez umas técnicas novas, né, dependendo de como você aprendeu, e também resolver alguns problemas. Bom, então vamos começar a divisão de números decimais com alguns exemplos simples. 2 dividido por menos 0,5. Primeira coisa, a regrinha de sinais permanece, né? Número positivo dividido por um número negativo, a resposta vai ser negativa. Agora a gente tem que ver quanto que vai ser negativo, né? Bom, então a dica que eu tenho, o método que eu vou trazer aqui para vocês é sempre pensar, transformar em uma expressão com fração. 2 dividido por 0,5 é 2 sobre 0,5. E aí, para fazer isso aqui, a gente vai pegar uma fração equivalente de tal forma que suma esse número decimal, para a gente não fazer divisão exatamente com o número decimal. Ou seja, então o que eu vou fazer? Se eu não quero essa vírgula, eu vou multiplicar essa fração em cima e embaixo por 10. Então multiplica em cima por 10, multiplica embaixo por 10, em cima vai ficar 20 e embaixo vai ficar 5. Ou seja, o que eu acabei de mostrar aqui? Fazer a divisão 2 dividido por 0,5 dá o mesmo resultado, tem a mesma resposta que 20 dividido por 5. E 20 dividido por 5 é muito mais fácil, né? A gente está acostumado a essa continha faz tempo. 20 dividido por 5 dá 4. Ou seja, 2 dividido por menos 0,5 é igual a menos 4. Bom, bem parecido aqui na letra B, a gente tem essa divisão de um número negativo com um número negativo, a resposta vai dar um número positivo. E aí 2,1 dividido por 2,8, meu truquezinho é transformar isso numa expressão com fração, 2,1 sobre 2,8. E aí eu tenho que sumir com a vírgula. Para isso eu vou multiplicar em cima e embaixo por 10, né? Para a vírgula andar uma casa, tanto em cima quanto embaixo. E aí vai ficar 21 dividido por 28. Fazer essa divisão, 2,1 dividido por 2,8, dá o mesmo resultado que essa divisão, 21 sobre 28. E aí perceba que essa fração aqui dá para simplificar, né? Dá para simplificar por 7. Os dois são múltiplos de 7, simplifica por 7, vai ficar 3 quartos. Ou seja, fazer essa conta dá o mesmo resultado que fazer 3 dividido por 4, 3 quartos. Né? Se você quiser, dá para até transformar em denominador 100, a conta fica mais fácil ainda. Ou se não, você faz aqui a continha 3 dividido por 4, 3 dividido por 4, não dá, né? Quantos 4 cabem no 3? Não cabe nenhum, então põe um zero, aí coloca um zero aqui, uma vírgula, e aí 30 dividido por 4 dá 7, 7 vezes 4 dá 28, ou seja, sobra 2. Coloca um outro zero, 20 dividido por 4 dá 5, e aí 5 vezes 4 dá 20, então sobra nada, certo? Ou seja, 3 dividido por 4 dá 0,75, e essa conta é a mesma conta, né? É equivalente, fazer 2,1 dividido por 2,8 dá o mesmo resultado que 3 sobre 4, 3 dividido por 4. Então, todas essas contas dão 0,75. Então, essa divisão aqui vai dar mais 0,75. Na letra C, a gente tem outra divisão, menos 30,4 dividido por 4. Então, truquezinho, transforma isso em uma expressão com fração. Primeira coisa, um número negativo com um número positivo dá negativo na resposta, né? E aí fica 30,4 dividido por 4. E aí o que a gente faz? Para fugir daqui do número decimal, a gente aproveita que é uma fração e multiplica em cima e embaixo por 10. Multiplicando por 10, a vírgula avança uma casa, fica 304. E aqui a vírgula avança uma casa, dá 40, certo? E aí dá para simplificar, né? Dá para simplificar ambos por 4. 304 dividido por 4 dá 76 e 40 dividido por 4 dá 10. E aí nesse caso aqui não precisa nem armar a continha, né? 76 dividido por 10 é uma conta fácil. Quando a gente divide por 10, a vírgula volta uma casa. Então fica 7,6 na resposta. Então a resposta é menos 7,6. Na letra D, muito parecido, 0,6 dividido por 0,03, resposta vai ser positiva. E a gente faz 0,6 dividido por 0,03. Então, minha meta aqui é aproveitar que é uma fração para sumir com a vírgula. Como que a gente vai fazer isso? Multiplicar em cima e embaixo por 10. Multiplicando em cima e embaixo por 10, aqui em cima vai ficar 6. Aqui embaixo a vírgula vai avançar uma casa, vai ficar 0,3. Então perceba que fazendo isso eu ainda não sumi com a vírgula, né? Ainda é um número decimal aqui embaixo. Então,
vou continuar esse processo, vou multiplicar por 10 de novo, ó, multiplica por 10 em cima e embaixo, em cima fica 60 e embaixo fica 3. Ou seja, fazer a divisão 60 por 3 dá o mesmo resultado que fazer 0,6 por 0,03. E aí, fazendo essa conta, vai dar 20, certo? Ou seja, 0,6 dividido por 0,03 dá 20 positivo. Item E, menos 7,31 dividido por 1,7. Bom, primeiro é um número negativo por um número positivo, a resposta vai dar negativa. Agora a gente tem que fazer essa divisão, ó. Então, meu conselho é escreva isso com uma expressão na forma de fração, ó. 7,31 dividido por 1,7. E aí, vamos tentar sumir com a vírgula aqui, né? Para isso, vamos multiplicar por 10 em cima e embaixo. Vai ficar 73,1 dividido por 17. Ainda não acabamos com a vírgula, né? Com os números decimais. Então, vamos multiplicar de novo por 10. Vai ficar 731 por 170. E aí, não sobrou uma divisão fácil aqui. Então, não vai ter como escapar da divisão. A gente vai ter que fazer a divisão mesmo. Vai ficar 731 dividido por 170. Então, quantos 170 cabem no 731? Então, cabem exatamente 4, né? 4 vezes 170 dá 680. Então, fazendo 731 menos 680, sobra 51. Agora, não tem número para baixar, o que a gente faz? A gente coloca aqui uma vírgula e um zero, né? Coloca o zero e uma vírgula. Então, fica 510 dividido por 170, vai dar 3. 3 vezes 170 dá certinho 510, certo? Sobra nada. Ou seja, fazer a divisão 731 por 170 dá exatamente 4,3, que dá a mesma resposta que fazer 7,31 por 1,7. O resultado dessas divisões são iguais, né? Essas frações são equivalentes. Então, a resposta é menos 4,3. E na letra F, ó, primeiro, a divisão de um positivo com um negativo vai dar resposta negativa. A gente tem que fazer 6 dividido por 2,5. Então, vamos escrever na forma de fração 6 dividido por 2,5. E aí, vamos eliminar aqui essa vírgula. Ó. Então, para isso, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 10, vai ficar 60 por 25. E aí, perceba que dá para simplificar essa fração aqui, né? Dá para simplificar por 5, dividir em cima e embaixo por 5, vai ficar 12 sobre 5. E você pode fazer a divisão 12 dividido por 5, ou mais fácil, né? Ó, você pode multiplicar em cima e embaixo por 2. Multiplicando em cima e embaixo por 2 vai ficar 24 sobre 10. E aí fazer 24 dividido por 10 é muito mais fácil, né? Dá 2,4. Então você pode fazer qualquer uma dessas divisões aqui, ó. A gente escolhe sempre a mais fácil, ó. 24 por 10, como é divisão por 10, é só voltar a vírgula uma casa. Então, essa divisão 6 dividido por menos 2,5 dá na resposta menos 2,4. Vamos resolver agora alguns probleminhas. 2. Dada a expressão, dê o seu valor na forma fracionária e na forma decimal. Bom, não é nem um probleminha assim daqueles que a gente está acostumado, uma situação, problema, né? É mais um probleminha matemático mesmo. A gente tem que resolver essa continha e depois dar a resposta de duas formas diferentes. Então, vamos começar aqui por essa expressão, ó, 2 menos 0,8 dividido por menos 0,5. Então, a gente tem que começar aqui por essa divisão. Vamos fazer a divisão, ó, 0,8 dividido por 0,5. Bom, então, como escrevi na forma de fração, vou multiplicar em cima e embaixo por 10, né? Teremos uma fração equivalente, vai ficar 8 sobre 5, ou seja, fazer essa divisão, 0,8 por 0,5, dá a mesma resposta do que 8 dividido por 5. E aí, para facilitar mais ainda, a gente pode multiplicar em cima e embaixo por 2. E aí vai ficar 16 sobre 10. E aí fazer essa continha é bem fácil, né? Como é divisão por 10, a vírgula volta uma casa, vai ficar 1,6. Ou seja, essa continha aqui ó, dá 1,6. Então, vai ficar 2 com o menos de fora, menos 1,6. Então, a resposta é 2 menos 1,6, que dá 0,4, certo? Então, a resposta do item B já foi dada. Ó. A resposta na forma decimal é 0,4. Agora, a gente tem que dar a resposta do item A, ó, na forma fracionária. Na forma fracionária, 0,4 é a mesma coisa que 4 décimos, que dá para simplificar, fica 2 quintos. Então, resposta na forma decimal 0,4, resposta na forma fracionária 2 quintos. Probleminha 3. Seja um número x, tal que x é igual a essa expressão, o resultado dessa expressão. Então, o número x está entre
que números inteiros consecutivos. Muito parecido com o que a gente já fez na aula passada, né? A gente tem que calcular isso aqui, fazer essa continha e ver entre quais dois números inteiros está essa resposta. Então vamos lá, a expressão é essa aqui, ó. A gente tem que começar pela divisão e pela multiplicação, fazer essas duas continhas e depois adicionar. Então vamos começar pela divisão aqui, ó. 0,2 dividido por 0,04. Bom, nossa meta aqui é sumir com o número decimal, né? Então vamos multiplicar em cima e embaixo por 100, ó. Então já para ganhar tempo, eu já multipliquei direto por 100, porque eu preciso avançar duas casas aqui, né? Então não adianta multiplicar só por 10, multipliquei direto por 100. Então multiplica em cima e embaixo por 100, em cima vai ficar 20, né? Porque a vírgula avança duas casas, e embaixo vai ficar 4. Então essa conta aqui dá 5, certo? Essa divisão, 0,2 dividido por 0,04, é equivalente a essa divisão, 20 por 4, e ambas dão 5. Então essa conta aqui, ó, 0,2 dividido por menos 0,04 vai dar negativo 5, né? Porque positivo dividido por negativo dá negativo. Agora a gente tem que fazer essa multiplicação, ó, 3 vezes menos 5,6. Então vamos fazer multiplicação de números decimais, ó. 5,6 vezes 3. Então lembrando, a gente faz a continha como se não tivesse vírgula. 3 vezes 6 dá 18, desce o 8, sobe 1. 3 vezes 5 dá 15, mais 1 dá 16. Então 56 vezes 3 dá 168. A gente tem que colocar a vírgula, né? Aqui tem uma casa depois da vírgula, aqui não tem nenhuma casa depois da vírgula, então a resposta tem que ter uma casa depois da vírgula. Então a resposta vai ficar 16,8. Então, como é uma multiplicação de um positivo por um negativo, a resposta vai ser menos 16,8, certo? E aí, fazendo agora, a gente tem que fazer essa adição, ó. Perde 5, perde 16,8, vamos adicionar essas duas perdas, ó. Então vai ficar a continha 5 mais 16,8. Lembrando, para fazer essa conta, a gente tem que colocar, como é uma adição, a gente tem que colocar vírgula embaixo de vírgula. Aqui do lado do 5 tem uma vírgula, né? Está escondida aqui, está omitida. Então a gente faz, ou coloca a vírgula ou não precisa, né? Pode fazer olhando aqui a conta. Então coloquei aqui o vírgula 0. 0 mais 8 dá 8, 5 mais 6 dá 1, sobe 1. E aí 1 mais 1 dá 2, 21,8. Então, como aqui eu juntei dois números negativos, a resposta vai ficar mais negativa ainda, vai ficar menos 21,8, certo? E agora a gente consegue responder a pergunta, ó, entre quais dois números inteiros consecutivos está esse menos 21,8? Então, pensando aqui na reta numérica, tem o menos 23, menos 22, menos 21, menos 20. Onde está o menos 21,8? Ele está por aqui, ó, entre o menos 22 e o menos 21, bem mais pertinho do menos 22, né? Então a gente consegue responder a pergunta, ó, esse número está entre o menos 22 e o menos 21. Próximo problema, a milha é uma unidade de medida usada para medir distâncias e equivale aproximadamente a 1,6 km. Ou seja, dada uma distância em milhas, basta multiplicar por 1,6 para obter essa mesma distância em quilômetros. Sabendo disso, se um carro percorrer 129,6 km, quantas milhas ele terá percorrido aproximadamente? Bom, então pelo que diz o enunciado, ó, se eu quiser transformar de milha para quilômetro, eu tenho que multiplicar por 1,6. Agora, se eu quiser fazer o contrário, transformar uma distância de quilômetro em milha, eu tenho que fazer a operação inversa, ou seja, eu tenho que dividir por 1,6. E é isso que a gente vai fazer, né? Porque ele falou que o carro percorreu 129,6 quilômetros. E aí eu tenho que passar aí essa distância para milhas, eu tenho que transformar em milhas. Então, para isso, para fazer essa continha, eu vou fazer 129,6 dividido por 1,6, fazer o inverso, certo? Bom, e aí usando o truquezinho, já que eu escrevi como fração, eu vou tentar sumir com o decimal. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por 10, vai ficar 1.296 dividido por 16. E aí dá para simplificar por 2, vai ficar 648 por 8. Dá para simplificar por 2 de novo, dá 324 por 4. Dá para simplificar de novo por 2, dá 162 por 2. E dá para simplificar de novo por 2, né? Ou seja, fazer a conta aqui, ó. Vai dar 81 exatamente, ou seja, 129,6 km é equivalente a 81 milhas. Beleza, pessoal?